Então vamos dar início a mais uma reunião, a reunião de 2023, última reunião do ano, no nosso calendário, mas para os espíritos tudo é continuação. E aí só muda o ano, mas continua a nossa caminhada. Então, é o Jesus, pela bênção e que nesta noite sejamos agraciados pelo amor de Jesus, com a mensagem da confiança recíproca. Nosso irmão Evaristo, sempre colaborador da casa, vai nos trazer que a espiritualidade maior sempre fortaleça, ilumine e esclareça cada vez mais a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Peço pelos nossos irmãos necessitados do teu amor, por aqueles que se encontram aflitos, em desespero, motivo de guerras e muitas outras situações que faz parte da nossa trajetória, mas que nem todos conseguem entender essa mensagem, essa passagem, esta caminhada. Mas que rogamos sempre ao Senhor e, confiante nele, superamos todos os obstáculos. Que a tua bênção e a tua misericórdia ampare e proteja todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então é com você, Evaristo. Assim seja. Assim seja. Boa noite, mais uma vez, Fidel, Alberto, Adalberto, Letícia, Lia. Que bom ver você novamente, já na reta final do ano 2023, né? 27 de dezembro. A temática, como o Adalberto falou antes, é a confiança recíproca, que está no livro Coragem, de Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel. É uma mensagem curtinha, né? Como sempre, Emmanuel faz reflexões sobre uma mensagem curtinha, né? Mas que tem ensinamentos profundos quando a gente começa lendo e pensando e analisando. Confiança, né? E nossos dias, nossos momentos atuais, essa palavra é de muita importância, confiança. Né? Precisamos ter confiança um no outro, né? Precisamos ter confiança nos nossos governantes, nos nossos líderes políticos que nos representam. Né? E tem que haver uma confiança recíproca, como é o tema da temática. Então, se a gente pegar o dicionário para ver essa palavra confiança, a gente vai ter algumas definições que está dentro do contexto do nosso dia a dia. Confiança é aquele que acredita na sinceridade de algo ou de alguém, né? Crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa. Também fé que se deposita em alguém, né? Uma confiança que deposita em alguém, né? Aquela parábola de Jesus, quando o Senhor faz uma viagem e deixa algum dos seus servos, algum dos seus empregados, alguns recursos para que eles aplicassem, investissem, né? 10 talentos a um, 5 talentos a outro, 1 talento a um. Foi uma confiança que ele teve naquelas pessoas, de achar em suas mãos algum dos seus recursos financeiros para que eles utilizassem e multiplicassem aquela importância. Uma confiança. Né? Claro que era uma confiança recíproca. Ele não ia deixar o dinheiro na mão da pessoa que ele não confiasse. Né? Uma parábola, é uma história, uma alegoria que Jesus conta, mas super atual, né? Muito atual. Então, acreditar plenamente, com firmeza, que o outro vai realmente fazer aquilo que a gente espera que ele faça. E qual é o valor de uma confiança? Onde está assentada a base da confiança? É uma característica
que só prestamos atenção quando perdemos a confiança. Né? Muitas vezes, como a gente ainda não somos perfeitos, temos muitas imperfeições ainda, os seres humanos que habitam a Terra, às vezes essa confiança é quebrada por algum problema, né? Alguma coisa que não saiu como ambos esperavam que saísse. E aí a confiança se perde. E não é bom. É bom quando temos confiança na sociedade como um todo, né? Toda a sociedade ganha quando as coisas ocorrem com confiança, né? Sem nenhum pensamento negativo por trás, sim pensamentos positivos, que tudo vai dar certo. E quando não há confiança, geralmente alguém perde, alguém sai no prejuízo. São inúmeros os exemplos onde a falta de confiança ocasiona estresse e prejuízo a alguém, né? No dia a dia. Muitas vezes, a confiança, quando se perde, né? cria um campo de ódio, muitas vezes de ambas as partes. Né? Eles se odeiam reciprocamente. Né? É um odiar mútuo de ambas as partes. Ou eles se amam mutuamente, se amam reciprocamente. Né? Então veja que a coisa é muito séria, né? Muito séria. E aí o relacionamento positivo é uma das bases da confiança em uma sociedade, em um país, em uma nação, né? Uma confiança positiva. Você confia no seu líder de governo, né? Confia nos seus representantes no Senado, na Câmara dos Deputados. Né? Você espera que eles façam o melhor com os recursos que vão parar em suas mãos. Né? Invista no país. Mas às vezes a gente erra, por às vezes votar num certo candidato, não acompanhar a sua trajetória política, né? Simplesmente vai lá dar um voto, porque é obrigado, né? É obrigatório votar, senão paga aquela mixaria daquela multa, né? E as pessoas mesmo assim vão votar, né? E não acompanha o desenrolar dos 4 anos daquele candidato que a qual ele depositou a confiança nele, né? Como representante. Nós ainda falhamos nesses termos, né? Eu creio que a maioria das pessoas, dos brasileiros, ainda falha nos seus representantes municipais, que são os vereadores, né? Prefeito, vice-prefeito, os deputados estaduais, os governadores, o prefeito também, que lá também tem nas capitais, e ali o federal, né? A gente vota, mas às vezes quando passa alguns dias, a gente nem lembra qual foi o candidato que a gente votou. Eu mesmo não consigo lembrar, né, os candidatos que eu votei. A gente vota, muitas vezes confiando que eles vão fazer alguma coisa e de repente não faz aquilo que a gente esperava. Então vamos lá, que aqui diz o nosso irmão Emmanuel, no livro Coragem. Ele começa assim: toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador, né? Nosso Pai Celestial. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com responsabilidade consequente diz respeito a nós. Vejamos, né? Ele diz assim: o crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com responsabilidade consequente diz respeito a nós. Se a gente for analisar ao pé da letra, dá a entender que o bem que a gente só faz porque o Criador quer, vem dele. Né? E eu não vejo desse lado. Né? Eu acho que nós fazemos o bem quando atingimos uma evolução que já compreendemos que o bem é bom. Praticar é bom. Né? Claro que o bem está em nós.
né? O germe do bem, como todos os outros atributos divinos, está em estado latente. É por isso que vem dele, né? Por isso que vem do Criador. O crédito vem do Pai Supremo. Então, todas essas virtudes que o ser humano tem que chegar na sua trajetória, não sabemos quando, está em nós, em estado de germes, né? Suas leis estão na nossa consciência. Está lá a questão 625, parece, né? Está na nossa consciência. Então, é nesse ponto que eu acho que o bem, né, vem do Pai Supremo, que está já em germe em nós. Agora, a aplicação com responsabilidade consequente de respeito a nós, né? Se a gente vai aplicar, né, porque a gente desperta, né, essa consciência, né, essa confiança recíproca em algo, e se a gente vai aplicar bem, isso aí é nossa responsabilidade. O germe foi despertado, o germe foi desenvolvido, né, nós já temos consciência do que se trata, já sabemos dos seus efeitos, benéfico, maléfico, cabe a nós a sua aplicação, né? Aí ele vai, né? Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merece a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa, né? Às vezes até a gente pensa assim, eu não sou digno de assumir esse cargo, né? Eu não sou digno, eu não tenho mérito, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não estou preparado, né? Isso acontece muito nas nossas casas espíritas, que as pessoas não querem assumir cargo, as pessoas não querem assumir, né, uma função, porque sabe que quando a gente assume uma função, a responsabilidade aumenta, os compromissos aumentam, né? E a gente vê muito esse chavão dizer que não está preparado, que não é um momento ainda, né? Que não tem conhecimento, né? E não é bem assim, né? Estamos sendo convocados ao trabalho, né? Se estamos convocados ao trabalho é porque nós temos condições de desempenhar. Nós não vamos atuar sozinhos, né? É um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho onde tem que haver um coletivo, né? Não é um trabalho de uma pessoa só, né? A pessoa assume a presidência de uma casa espírita, uma presidência de qualquer coisa, de qualquer instituição, ele não vai trabalhar só. Ele vai ter pessoas que vão lhe auxiliar, ele vai ter que delegar funções, né, a outras pessoas, né, e assim o trabalho anda. Passado os dias vai perceber que ele realmente tem condições de assumir aquilo, né? Mas as pessoas às vezes dizem que não tem ainda essas condições para trabalhar na seara do Senhor. E Jesus nos dá um exemplo muito claro quando ele convoca os seus discípulos. Veja quem ele convoca. Ele não vai buscar os doutores, nem os intelectuais. Ele vai buscar os homens simples, né, de coração. Os homens que tinham amor na flor da pele das emoções, né, que ia ouvi-lo, ia assimilar os seus ensinamentos e ia vestir a camisa, né? Ia vestir a camisa. Então, veja, se a gente fosse olhar um por um, daqueles discípulos, todos eles eram analfabetos. Só o Judas Iscariote que tinha um pouco de leitura, né? Levi talvez tivesse um pouquinho, que era cobrador de impostos, mas os pescadores, a maioria deles, não sabia ler. Não sabiam ler. E veja quem Jesus vai procurar para revolucionar a terra. Esses homens simples, né? Então, ele continua. Se o Senhor não te observasse o devotamento efetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. A mesma responsabilidade de formar uma família, né? De formar um lar. Nem todos vêm para a terra com essa função de formar um lar. Aqueles que seu lar são outras, né? São outras finalidades. Tem pessoas que
Veio para a Terra desenvolver uma certa atividade que o lar o atrapalharia, né? O ar o podaria, né? A sua liberdade de ação, né? Então, ele às vezes não assume família, não assume matrimônio, mas se dedica a outras áreas que vai beneficiar a humanidade como um todo, né? Como um todo. Mas a família é a célula, é sagrada, né? E o Senhor tem um projeto de vida para aqueles que constituem família. Muito embora as pessoas muitas vezes não pensem da sua importância em termos de família, mas é uma missão, é uma grande missão, né? Você receber, ter filhos, receber esses espíritos que vai estar junto com você, para você educar, para você dar carinho, para você podar o seu caráter, para você podar as suas arestas, né? Veja que função importante, né? Em uma existência, né? Uma existência. Então, ele observa esse devotamento afetivo, né? Cujas criaturas diversas te aguardam o carinho e cooperação. E muitas vezes o espírito nasce num lar que não tem nada a ver com ele naquela existência, né? Não tem nada a ver. Aquele casal aceita receber aquele espírito, né? Que já vem tendo várias vidas fracassadas, e aí o responsável pelas reencarnações muda de família, troca de família, né? Troca de pais. De repente, aquele pai que estão sendo pela primeira vez é quem vai quebrar aquele ciclo contínuo daquele espírito viciado. Muitas vezes cai num laço severo, né? Que precisa de ser com rédea curta, né? E muitas vezes também no lar super amoroso, né? Que também vai fazer com que ele quebre essas arestas de vícios, né? E aí sim continua. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefa de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas, né? A gente vê pessoas inteligentes que vêm à Terra e influenciam a grande multidão. E quando essa influência é positiva, construtiva, louvores, né? A sociedade se beneficia como um todo, né? Mas muitas vezes essa inteligência é levada para outros fins, né? Onde traz destruições, né? Traz tristeza, né? Como as armas mortíferas, né? As bombas atômicas, né? Para dizer, são inteligências usadas para o mal. Usada para o mal. Mas Deus não tira a nossa inteligência com a vez adquirida, né? Ele não faz isso. Ele deixa a gente fazer o que a gente quer com as nossas inteligências. Só que a gente vai depois sofrer as consequências, né? As consequências é inevitável, né? Tanto pelas boas obras, como pelas coisas negativas que a gente provoca. As consequências vêm. Ela vem com certeza. Então, ele nos acompanha, né? Para ver aonde é que vai empregar a nossa inteligência. Vamos lá. Se não acreditasse na tua nobreza de sentimento, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprende a estender no mundo o reino do amor, não te reconhecesse o senso de escolha. Não te levaria a examinar teorias do bom e do mal, para que abraça livremente o próprio caminho
e não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegue aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. E aí a gente fica analisando quantas pessoas que passaram pela terra, né, que semearam amor, semearam paz, semearam concórdia, fraternidade, né, abrir nossos olhos quanto à vida no além, à imortalidade da alma. Muitas vezes a gente não deu nem ouvido, né? Muitas vezes a gente menosprezando essas pessoas. Né? Mas ela veio cumprir o que estava na sua competência de cumprir, espalhar na terra a semente do amor. Né? Jesus é um deles, né? Francisco de Assis é um deles, e outros que no anonimato praticam essas boas ações, e a gente não fica nem sabendo, né? Porque não tem a divulgação da mídia. Né? É aquelas obras do anonimato, né? É aquela senhora de alta sociedade, né? Que sai à noite para levar os enxovais, levar os capotes, na noite de frio, para aquelas famílias pobres, que estão no Evangelho, todos vocês já leram essa parte, e ela leva a filha quer dar um presente, e ela fala, filha, tu não tem por dar presente, né? Tu não pode dar um presente que eu vou te dar, que aí o mérito não é teu, o mérito será meu. Tu vai aprender a fazer alguma coisa para doar para essas pessoas, né? Ela pede algo para fazer e doar, e ser mérito dela. Então, aquela mulher agia como fala, ocultamente, né? Ela se vestia com simplicidade para encontrar com aquelas pessoas e levava o conforto, levava a alimentação, levava agasalho e levava uma palavra amiga. A confiança que aquelas famílias tinham naquela pessoa. Tinha naquela pessoa. Com certeza, a qualquer momento, ela batia a porta, trazendo alguma coisa para aliviar a fome, para aliviar o frio. E assim, Emmanuel vai continuando aqui, nesse pequeno texto. Deixa eu me achar aqui. Onde foi que eu parei? Certo. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho, que é Lucas, a afeição que abençoa, o solo que cultivas e a moeda que dás. Tudo vem dele. Né? Nós somos simplesmente o usuário, os frutos. É uma pena que nós, os seres humanos, ainda não caímos nessa realidade, que nada nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence, né? O corpo físico. Tudo vem do alto, tudo vem do Senhor do Universo. Né? Como ele diz aqui, o filho que tu educas não é teu filho, tu apenas doou a parte corporal, a parte corpórea. Mas o filho é meu, para tu educar, para tu dar caráter, para tu fazer de um homem de bem, uma mulher de bem, né? Como as terras que tu cultiva não é tua, né? Tudo vem por empréstimo, tudo vem de usufrutos, né? Como diz Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, né? Ele vai decorrendo, né? E a gente pode exigir o seu amor, mas não pode controlar os seus pensamentos, né? Os pensamentos são deles, né? E aí vai mais uma coisa que Jesus anuncia naquela época. Não cai uma folha da árvore, sem que o Pai o queira. Né? Ensinou Jesus. Né? Então, sinal que ele está ciente de tudo que se passa conosco e com o universo. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Uma reciprocidade. Né? Confiamos nele,
Ele confia em nós. Mas nós não podemos só confiar, esperar que seja feito só da parte de Deus. Tem que fazer a nossa parte. Né? Deus não quer que a gente fique orando o dia todo para Ele, o dia todo orando para Ele de joelho, ou no templo, ou na sinagoga, né? Como os muçulmanos fazem às vezes, né? Ele não quer isso. Né? Ele quer que a gente lembre dele, sim, mas trabalhando, né? Se relacionando com o outro, praticando bem, né? Procurando sempre nos melhorarmos. Né? Isso que ele quer da gente. Né? É uma confiança recíproca. Né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. E não de ficar esperando que o Senhor, os nossos bons amigos espirituais, né? Os nossos protetores, faça por nós o que cabe nós fazermos no nosso dia a dia. Né? É preciso ir à luta. Né? Por isso que ele diz aqui, ó, sempre que te refira aos problemas da fé, não te fixe não somente na fé que deposita em Deus. Né? Eu vou sentar e ficar esperando que Deus, né, me mantenha no meu sustento, né, me dê, faça eu passar no concurso, né, sem eu fazer nada para que isso eu consiga essa vaga, sem que eu estude, né? Sem que eu me prepare para isso, né? Sem nem esperar. Né? Eu tenho fé em Deus, eu vou passar. Mas cadê? Não estudou, não fez a parte que lhe cabia. Né? Eu ainda estou na sala de aula, dando aula ainda, e de vez em quando eu recebo nas provas, né, que eu boto lá na prova no final, bom desempenho ou bom aproveitamento. Eu nunca boto boa sorte. Essa é a criação minha, bom desempenho ou bom aproveitamento. Eu comecei a dar aula há quase 30 anos, que eu sempre botei isso. Bom desempenho, exclamação. Ou bom aproveitamento, exclamação. Sempre botei isso no final da prova. Eu nunca botei boa sorte. Boa sorte tem que ter na lotérica, na esportiva, jogo de azar, mas em prova não. Aí o que acontece? Aí vinha debaixo dessa frase. Eu tenho fé em Deus que eu vou tirar uma boa nota. Eu sempre isso. Tenho fé, eu vou tirar uma boa nota. Aí daqui quando eu ia corrigir, às vezes a atividade valia até que eu só tirava meio ponto. Aí eu botava a minha frasezinha embaixo. Faça a sua parte. Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Botava a minha frasezinha embaixo, né? Então é isso, as pessoas pensam porque tem uma religião, tem uma crença, né? Que acha que Deus vai fazer tudo por ele, sem se mover uma palha, né? E quantos quando fica doente, né? A enfermidade pega, eles acham que eles não ia ficar doente nunca, porque tem ora a Deus todo dia, toda hora, que ele ia ser imune à doença. E a vez se revolta. Eu estou todo dia na igreja, pregando para lá e para cá e fico doente. Aí vem uma decepção, né? Porque eles acham que Deus não deveria fazer com que eles ficassem doentes. Né? Isso acontece também no Espiritismo. Há pessoas que falam que o mentor não me avisou, para eu não ir por aqui, né? Não, eu teria evitado esse acidente ou esse assalto. Né? Muitas vezes nós somos avisados pela intuição, mas às vezes a gente não liga. Não liga. E a gente está vivendo um momento, nesse processo de regeneração, né? Essa mudança de hierarquia do nosso planeta, que a gente vai ter que ficar atento para os nossos pensamentos que emitimos e que captamos. Né? Porque a espiritualidade, nossos bons amigos, vai muito nos auxiliar daqui para frente, para que possamos captar as boas energias, as boas intuições e começar a praticar. Começar a praticar. Hoje eu tive um exemplo formidável disso. Eu estava com um problema na minha boia, do meu tanque. Né? Troquei a boia queimou, troquei.
E nada, liguei a bomba dentro da cisterna, que eu não tenho água da embasa. Não botei ainda água da embasa. Quando eu fiz minha casa aqui, não tinha água da embasa, eu tive que ficar uma cisterna. 16 metros. Aí vai o tanque enchendo. E eu suspendi a boia, né? Simulava que chegou no nível, ela não desligava. Ela não desligava, eu disse, tá tudo perfeitinho. Fiz o teste primeiro, botei lá a chave de teste, passou a energia. Tá tudo certinho aí. Nada. Aí isso foi uns dias atrás, tirei a bomba e levei lá para a Cofés. A bomba está com defeito, não tá desligando a boia, não está desligando a bomba. Eu levei para trocar hoje. Depois que tirei, tornei botar e nada. Aí o rapaz pegou e fazer o teste na boia. Quando fez, funcionou o teste. A boia está boa. Alguma coisa errada está acontecendo que o senhor não está acertando botar ela. Não, botei como sempre botei. Né? Certinho, sempre funcionou, mas estou sabendo que ia funcionar. Aí voltei para casa com a boia, a mesma boia. Aí subi, essa luz ficar embaixo, daqui a pouco eu te ligo para tu ligar essa bomba aí, que eu vou botar ela no lugar, né? Fazer a parte elétrica. Aí fiz, testei, não botei logo a borrachinha, deixei para botar depois. Liga aí. E nisso a caixa já está quase cheia, né? Todo dia eu botava um pouquinho. Suspendi a boia, nada. O cara fez o teste lá na loja, suspendeu, a lâmpada apagou. É a mesma coisa. A função da boia é desligar a bomba quando chega no nível da água. Eu disse, e agora, meu Deus do céu? Aí não suspendia nada. Seu louco, aí vê aquele estalo, vê um negócio ali assim de imediato. Puf! Ô, Lucas, vai aí no fogão, tem aí um interruptor. Desliga ele aí. Vê aquele negócio de mande ligar o interruptor. Puf! Ele ligou o interruptor, a bomba parou. Ou seja, a bomba estava ligada no manual. Porque tem um manual e tem um automático. De tanta gente ligar e desligar no manual, que a gente ficou sem saber se ela estava ligada ou desligada. É igual quando falta energia na nossa casa, que está tudo acesa, que a gente vai desligar e na hora que você tapar, não sabe se está ligado, não sabe se está desligado, se está desligada. E no fim, quando é lá para a madriga, a casa está toda acesa, algumas tomadas ficam ligadas. Né? O que aconteceu? Mas foi assim, ó. Eu nem pensando na tal da manual estava, viu o estado. Puf! Lucas, liga essa aí, desliga aí essa manual aí. Quando ele desligou, a bichinha parou. Disse, papai, isso mesmo, estava no automático, por isso que ela não desligava. Aí tem que estar atento às intuições que chegam para a gente, senão a gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, meus irmãos. Fala, Adalberto. Consegui voltar. Deu uma pane aqui de sair. Agora que eu retornei. Voltou normal? Agora tá. Então, meus irmãos, a confiança recíproca é isso. Né? É confiar no outro e o outro confiar em nós. Né? É isso que precisa nos nossos dias atuais, essa confiança. Né? Entre as nações, entre os governos, entre os países, né? Entre os mundiais. Volte a ter paz na nossa terra, né? Volte a ter paz. Se houver essa confiança de desarmamento, né? De parar esse avanço das tecnologias de armas destruidoras, né? Com certeza a sociedade vai ser feliz e vai agradecer. Que Jesus nos diz, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, confiando um e no outro. Né? Para dizer, a gente não pode viver uma vida aqui na Terra com desconfiança. Basta que a gente já anda desconfiado pelas ruas, né? A gente anda desconfiado, porque a gente não sabe quem é quem que vem de lá. Às vezes eu fiz 70 anos. E às vezes eu vou num passeio, né?
andando, gosto muito de andar, vem a ver pessoas do outro lado, principalmente quando a rua está meio deserta. Eu pensei que a pessoa muda de lado. Puf, né? Nem meus cabelos brancos eles olham, né? Pensa que talvez eu seja um velho safado ou vou provocar algum assalto, né? Às vezes possa ser coincidência que tem que passar para o outro lado mesmo. Mas a gente fica naquela expectativa, né? A confiança está se perdendo porque cada causa da violência, né? Mas no outro. Existe a confiança, sim, das pessoas próximas um do outro, né? Amigo de trabalho, né? A vizinhança, pessoas conhecidas. Mas quem não é conhecido, a desconfiança reina em função de tanta violência que acontece todo dia e toda hora. E aí ele fala, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Ah, se a gente caminhasse hoje, amanhã, no dia seguinte, com essa confiança recíproca. Né? De cada dia ter um único dia, mas que a gente pode sair com tranquilidade, né? A gente pode andar pelas ruas sem nenhuma preocupação que vamos ser abordados por alguém. Sai com nossos objetos que a gente gosta, sem aquele receio de que alguém vai chegar e tomar na marra, na tora. Né? Mas, com certeza, dias virão que isso vai acontecer. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degrau de ascensão. Traçando o seu programa, refere-se a Jesus, a marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro que dá a Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Né? Jesus foi a caminho do sacrifício, do martírio. Ele sabia o que aguardava. Né? É quando ele ficou nas periferias da Judéia, Galileia, Cafarnaum, na Pérea, naquela cidade circunvizinha de Tiro, né? Ele estava mais seguro. Quando ele pisou em Jerusalém, a coisa mudou. A coisa mudou. Ele foi na hora certa em Jerusalém. Ele foi na hora certa. A hora da sua glorificação. E nós, né, quando ele fala do ensinamento das nossas experiências incessantes no roteiro de Jerusalém. Jerusalém, no caso da nossa vida diária, os embates com os nossos vícios, o embate com as coisas que vêm negativamente, para a gente saber lidar com isso, né? Dissipar esses pensamentos, né, negativos, dissipar, às vezes, aquele rancor que vem, às vezes, à tona, e a gente saber lidar, né, com essa sutileza de energias que muitas vezes nos joga para baixo, né? Muitas vezes a gente esquece do que a gente tem de base, por meio da doutrina dos espíritos, que ela nos dá uma base sólida, né? É um verdadeiro livro de terapia e psicologia, né? Que nos envolve com esses ensinamentos. E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente fica aflito e não se lembra de mentalizar nossa casa espírita, né? De convocar auxílio aos nossos mentores da nossa casa. Eles nos auxiliam quando a gente lembra deles, mentaliza a casa, a gente só auxiliado, com certeza. É imprescindível, todavia, esclarecer
a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos? Né? A edificação do bem quando começa, né, a confiança. É toda a possibilidade da criatura na edificação do bem. É um determinismo que Deus determina para nós, é o determinismo do bem, que está ao alcance de todos. Não importa quem. Ninguém está incapacitado de edificar o bem. Se a gente não edifica ainda, porque a gente não despertou para essa grandeza que é. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo a mais vastas expressões financeiras no círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, o chamado homens de rotina talvez detenha maiores probabilidades a seu favor. Né? Homens de rotinas. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha ensada de perigos e responsabilidades complexas de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação da queda. Quanto mais estamos na altura, a queda pode ser maior. O importante é andar com os pés no chão. Confiando sempre no Pai e também em si. Temos que confiar em nós. Temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar só esperando que o alto derrame todas as benéficas para nós e para os nossos. Não podemos. Seremos auxiliados à medida que a gente também nos esforçamos. Aí sim. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Né? A caminhada é necessária nesse corpo físico, mas a conquista não é do corpo. É a edificação do bem, é para que o Espírito um dia venha ser beneficiado por essa edificação que ele mesmo construiu com o auxílio do corpo físico. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos factos. Né? Apenas na contemplação. Contemplar simplesmente, sem confiar em ninguém, se isola, se refugia. Esse mundo está muito pecaminoso. Essa vida profana, eu não posso me contaminar. E se isola com os seus. Eles acham que são puros, que não vão levar a eles a pecar. A gente sabe que a contemplação paralisa o espírito. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Ninguém se engane. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. É o ciclo que estamos submetidos há milênios e milênios. Indivíduo. E mesmo assim a lição ainda não foi aprendida.
não sairá daí enquanto não pagar os últimos centavos. Aí Jesus lança por terra a ideia do inferno eterno. Não sairá daí enquanto não pagar o último centavo. As pessoas leem essa frase e continuam pregando o céu eterno e o inferno eterno. Às vezes não lê apenas o que se interessa. Então, meus irmãos, a gente aprende muito quando a análise feita por Emmanuel. A gente aprende muito. Nós somos aprendizes. E cada dia que passa a gente sabe muito pouco. Sabemos muito pouco. Apesar dessa gama de leitura, literatura que a doutrina tem, né, que a gente não consegue na existência só absorver todos esses livros que tem, né? Muitos livros, não tem como a gente ler todos, às vezes estudar. Às vezes não é só ler e estudar. Tem livro que a gente tem que estudar, senão a gente não entende nada. Uma existência muito pouca para a gente absorver as essências dos ensinamentos. Mas, como dizia Jesus, muitas vezes ele falava com Judas, abre o teu coração e não a tua mente. Ele sondava os pensamentos de Judas, abre o teu coração e não a tua mente. É isso aí, meus irmãos. Esse é meu bate-papo de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Confiança recíproca. É onde as pessoas que se confiam, se amam, muitas vezes se odeiam também, reciprocamente. Mas, quem sabe, daqui mais para frente, mais uns anos, esse quadro vai mudar. Porque só vai viver na Terra espíritos afins. Espíritos que têm a vontade de se melhorar e de praticar o amor para a Terra. E aí a Terra vai ser um planeta feliz. E vamos torcer que cada um de nós estejamos por aqui. Um abraço para todos. E já deixo aí uma boas festas, uma boa passagem de ano. Só vai mudar o número 23 por 24. Mas tudo continua. Né? E o 24 diz que vai ser mais quente. E vamos estar ligados nas nossas intuições, para a gente não perder a oportunidade de fazer muitas coisas boas. Muita paz e a luz nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Você, Adalberto. Obrigado mais uma vez. Agradece aí. Eu agradeço. Forte para 2024, trazendo mais ensinamentos e também nós aprendemos e também ensinamos, e que a nossa vontade possamos realizar as tarefas dadas por Jesus a cada um de nós. Então, que tenhamos essa confiança e jamais nos desconfiar. Mas ainda vivendo num mundo de provas e expiações, ainda somos criaturas num nível ainda inferior, mas mesmo assim já temos essa força através da fé. E assim, a cada dia a gente vai fortalecendo a nossa confiança. Rapaz, confiança e fé
nós trabalhamos juntos, né? Você confia, você tem fé, né? As duas trabalham juntos, né? Não tem que trabalhar separado. Você tem confiança, né, que algo de bom vai acontecer, né? É a realização da fé. O que é a fé? A realização daquilo que a gente almeja, né? Não de forma milagrosa, às vezes, como a gente pensa, né? Mas através do nosso esforço a coisa vai se realizando, né? A confiança e a fé trabalham juntas, né? Eu penso assim. Agora, quanto a Judas, né? Eu não acho que ele estava predestinado a trair Jesus, não. E há quem diga que Judas não traiu da forma como é contada, né? Há quem diga, né? Alguns espíritos, né, que têm acesso a aquela época, diz que não foi bem do jeito como contam os evangelhos. Quem sabe que os evangelhos foi escrito 70 anos depois, 60 anos depois, né? E o discípulo não sabia ler, não sabia escrever, né? Alguém escreveu por eles, né? Mesmo que eles fossem ditando alguma coisa assim. Mas há quem diga que não é bem assim, né? Jesus, onisciente, né? Sabia de tudo, né? E Jesus era bem conhecido daquelas pessoas, né? Não precisava ser beijado por Judas para dizer, é esse que é o Messias, né? Esse que é o Messias. Né? Como o Evangelho, segundo os especialistas, estuda tem mais de 10 mil erros e mais de 2 mil interpolações, né? Não se acha os originais mais, né? Os originais. Então, o que chegar em nossas mãos é cópia das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias. Muitas vezes a gente ensina uma coisa aqui, crente que Jesus falou, Jesus não falou aquilo. Né? Pelo contrário, não falou nada daquilo que às vezes certas coisas vêm no Evangelho. Tem coisa que foi interpolado depois, né? Depois do grande evento de Nicéia, até 56 anos depois, com Constantino, né? Onde ele uniu o paganismo com o cristianismo, né? E parou de matar os cristãos naquela época, né? No reinado dele. Mas os evangelhos narram, como está ali, dá a impressão que Judas realmente traiu. Né? E como você mesmo falou a frase, vá, faça o que tem que fazer, dá sinal que Jesus tinha consciência do que estava acontecendo, e Judas era o transporte, Judas seria a ponte para aquele fato acontecesse, né? Como está ali nas escrituras, né? Judas foi a ponte, né? Então, como está no Evangelho, ele realmente traiu e Jesus tinha consciência. Não se pode amar dois senhores. Quantas vezes Jesus ensinou isso e o próprio Judas deve ter ouvido? Não se pode amar dois senhores. Né? Você vai amar um e vai menosprezar a outro. Né? Então, quando Jesus fala, Judas, Judas, abre teu coração e não a tua mente. Ele estava ali alertando, ele estava jogando as sinalizações para que ele ficasse atento às armadilhas. Porque Judas foi criado ali no Sinédrio. Judas não era estranho ao Sinédrio. Ele conhecia aqueles doutores da lei. O pai de Judas era comerciante de tecidos. E tinha grande amizade dentro do Sinédrio do pai de Judas. Né? Judas veio de uma família abastada. Né? Acho que era filho único. E todos aqueles doutores conheciam o Judas. Né? Conhecia Judas. Ele tinha bom relacionamento de entrar e sair naquele sinédrio com facilidade. Com certeza, ele também foi enganado. É por isso que os Espíritos dizem que a história não é bem assim como contam. Né? Com certeza, quando
quando ele negociou, quando ele foi à ponte, né, ele não esperava que fosse acontecer aquilo. Na mente dele, era ter um diálogo, né, e Jesus mostrar, né, o que era que ele queria sobre o reino dos céus, né, aquela coisa toda. E Judas esperava que Jesus, em qualquer situação, fosse reagir, não se deixasse imolasse. Ele se permitiu se sacrificar. Se ele não quisesse, ele sumia. Ele evaporava dali. Ele sumia. Se ele quisesse. Poder para isso ele tinha. Para se desmaterializar na frente de todo mundo ali. Ele tinha esse poder. Mas ele não usou do seu poder. Né? E aí o que acontece? Foi aquele fim trágico que o próprio Judas se enforcou de remorso, de arrependimento, que há quem diga que ele também foi enganado. Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, tem um encontro com o espírito de Judas. Tem um livro que fala desse encontro, de Humberto de Campos, né? E ele vê um espírito em Jerusalém, na época de festa. Aí ele pergunta para o espírito que estava acompanhando ele, quem é aquele? Ele fala assim, aquele é o espírito de Judas. Todo ano ele vem aqui, em Jerusalém, para relembrar aquela tragédia de 2000 anos atrás. Eu posso me dirigir a ele? Pode. Aí ele vai. Começa a conversar com Judas. Judas fala que a história não é bem assim como se conta aí na Terra. Sei que eu errei, ó meu mestre. Mas meu mestre é mais traído hoje por aqueles que pregam. Meu mestre é vendido a grosso e a retalho pelas grandes religiões. Sei que eu errei, mas não é bem assim como contam. Você vê que ainda queimam Judas. Né? Queimação de Judas na Terra ainda existe. No Brasil e em outros países. Que tipo de dominância católica. Então, Alberto, eu também tenho a mesma dúvida que tu tem. Né? Mas, um dia a gente vai saber a realidade. Tá? Com certeza, não é como o Evangelho narra, que Jesus apombolhou o pão, dizendo que era que ia atrair ele. Jesus não era capaz de fazer isso. Agora que a gente sabe que o Evangelho mudou muita coisa. Como Então, aquela Evaristo, cena. Hein? então Judas nunca desacreditou de Jesus, sempre confiou. Era quem mais tinha confiança em Jesus, era ele. Ele não Só que ele esperava que queria... Jesus reagisse e mostrasse o seu poder. Ele não esperava, ele não entendeu o reino que Jesus pregava. Ele achava que ia ser um reino material. Eles esperavam Jesus guerreiro como os doutores esperavam Jesus guerreiro para libertar eles do jugo romano. Eles queriam apenas um líder. E Judas queria promover esse evento. Ele vai reagir. Ele não vai se deixar prender. Ele vai mostrar os seus poderes. Mal ele sabia que Jesus já tinha falado que o meu reino não é deste mundo. Ele deixou-se sacrificar espontaneamente. Então, meu amigo, a mesma dúvida que tu tem sobre esse personagem, eu também tenho. Mas, à medida que a gente vai lendo, né, envolvendo outras pessoas fora do âmbito, né, religioso, né, tem muito pesquisador, muitas pessoas pesquisam, né, muitos espíritos vêm traindo informações fora, bem fora da codificação, né? Muitos espíritos vêm traindo informações
que não foi bem assim como conta. Como aquela cena mesmo do templo, que ele saiu derrubando tudo, também não aconteceu nada daquilo como contam, né? Ele saiu derrubando as barracas, tudo. Né? Se você pegar o livro de Ramatiz, você vai encontrar muitas coisas que no Evangelho narra que ele desmente. Né? É por isso que ele não é bem aceito pela FEB. Ele desmente muitas coisas que a codificação, que os livros da FEB divulga, ele desmente muitas coisas que não aconteceu daquela forma. O Evangelho que a gente lê tem 10 mil erros e 2 mil interpolações. Do original não tem quase mais nada, é pouca coisa que sobrou ali do original. E ninguém sabe onde é que está esse original. O grego, né? O que a gente lê é que foi interpretado por São Jerônimo, a pedido lá de Constantino, para fazer, né? Para fazer a trindade, né? Jogou Javé de lado, jogou Javé de lado, e tornou Jesus como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso aí. Muita paz, obrigado. Um dia a gente vai saber as verdadeiras realidades de tudo, todas as coisas que a gente tem dúvida. Então peço para Evaristo fazer a prece final da doutrinária da noite. Que Deus abençoe e proteja todos nós. Agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso, pela oportunidade que cada um de nós está tendo nessa existência, de ter esse pouco de conhecimento, né, da vida orgânica, da vida extrafísica. Né. Esse conhecimento nos conforta muito, né, nos dá embasamento, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, sem muita correria, porque sabemos que não levamos nada daqui. Agradecer ao Pai, né, por essa oportunidade que cada um de nós estamos tendo nessa existência. Que a vida de cada um de nós é imortal, somos seres cósmicos. Né? Em nenhum momento nós vamos desaparecer do cenário da vida no universo. Estaremos sempre presentes. Por enquanto, somos habitantes desse planeta Terra, a qual nós temos um vínculo de evolução. É só agradecer pelo pão que ingerimos todos os dias, pela água que nos serve de alimento, nos faz os nossos asseios, né? Faz com que as plantas cresçam, dê frutos, pelo oxigênio inspirando do ar e das plantas, por tudo que existe na criação. É da graça, é louvar as maravilhas que nos envolvem as nossas vistas. Agradecer pelos amigos que temos, pela família, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pelos amigos espirituais, que estão ali lado a lado conosco, nos incluindo, um bom pensamento, uma boa resolução de um problema, né? Quando a gente faz a nossa parte. Agradecer a Jesus por ter subido ao monte e nos ensinou um momento de meditação, que é a oração. Que possamos meditar, orar em qualquer lugar, numa montanha, numa rua movimentada, numa praia, na nossa casa, no nosso quarto, num templo qualquer. Pai nosso, que estás nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz para cada um de nós e muita paz para todos os irmãos que estão em conjunto conosco no nosso dia a dia. Muita paz.